Você se atreveria a viver em um abrigo como este? O vento e a neve estavam fortes do lado de fora, mas a cabana escondida no subsolo estava quente como a primavera, e parte dela estava acima de 60 graus. A propósito, acho que seu pé esquerdo deve estar com o pé direito neste momento. Se eu adivinhei corretamente, isso mesmo. Se eu não adivinhei corretamente, deve ser sua culpa. Sem mais delongas, vamos começar a história de dormir de hoje. Aproveitando o frio e o aquecimento caro, o irmão Ra trouxe sua riqueza para a natureza para ganhar a vida. Depois de selecionar uma terra do tesouro do Feng Shui, ele decisivamente colocou a riqueza de maneira adequada. E o irmão Ra arregaçou as mangas e se dedicou ao trabalho de construção de hoje. A primeira tarefa era naturalmente cavar um poço de fundação espaçoso o suficiente. O solo aqui era macio, o que reduzia muito a dificuldade de cavar e tornava o trabalho do irmão Ra muito mais fácil. No entanto, o clima nas montanhas era como o rosto de uma criança, e mudou como foi dito. O irmão Chapéu tinha um plano claro e, assim que cavou a fundação, rapidamente começou a cavar a porta do abrigo. Vi que a pá em sua mão estava ventando muito, como se tivesse ganhado vida. Com seus esforços, a entrada não estava apenas extremamente escondida, mas também difícil de atacar com uma mão, mesmo que um hóspede indesejado invadisse. Desde que guardasse esta pequena entrada, ele poderia garantir a segurança do abrigo. Naquela época, no inverno frio, uma lareira quente era muito importante para o abrigo, e o irmão Ra não hesitou em nada. Pegou a pá e começou a cavar. Embora o protótipo no momento parecesse um pouco estranho, era absolutamente confiável de usar. E o irmão Chapéu fez uma operação safada, porque ele também planejava arranjar uma barra de fogo para si mesmo. Só se poderia dizer que se houvesse um nível de construção no deserto, ele seria um rei. Depois de terminar de escavar o interior do viveiro, ele saiu e continuou cavando ao longo da chaminé. Com a escavação suave da chaminé, o trabalho de escavação de hoje chegou ao fim por enquanto. Então ele veio para as proximidades do acampamento, recolheu um pouco de cascalho e embalou todos de volta para o abrigo. Com as pedras colocadas, era natural ter cimento silvestre. Com a ajuda da fonte da vida, ele mexeu totalmente o solo e as ervas daninhas para fazer um cimento silvestre único. Com a ajuda desse cimento silvestre, ele colocou as pedras instavelmente, e com essa chaminé para ventilação e aquecimento, mesmo em uma noite fria, o abrigo poderia ser tão quente quanto a primavera. Então ele construiu um fogão. Ele habilmente usou pedras para construir uma área oca, preencheu a lacuna com cimento silvestre e finalmente tirou um buraco quadrado. O delicado chapéu irmão também fez uma tampa, especialmente colocou no tamanho cerimonial certo. Quanto ao fogão, era o mesmo. Depois de encher o interior, ele começou a construir o exterior sem parar. Da mesma forma, ele tratou o último orifício de combustão separadamente, levantou-o lentamente com pedras, encheu-o com cimento selvagem e, finalmente, cobriu-o com o solo próximo a ele, para colocar a lareira em uso o mais rápido possível. O irmão Hat coletou alguns vagalumes e iniciou um fogo violento para secar o solo úmido, o mais rápido possível. Aproveitando essa lacuna, ele chegou aos juncos perto do acampamento. Sem dizer uma palavra, pegou a mão e começou a colher os juncos. Suas mãos e pés estavam dormentes, e ele rapidamente embalou os juncos de volta ao abrigo. Ele amarrou a árvore e o junco firmemente para melhorar a dureza. Depois de fazer uma pilha de juncos meticulosos como este de uma só vez, ele rapidamente recolheu alguns troncos e os colocou na cama, para não ter que se preocupar em ser queimado. Em seguida, ele cortou os juncos em comprimentos adequados e os colocou ordenadamente na cama. Naquela época, o telhado do abrigo ainda não estava construído. Então ele definiu decisivamente uma medida no telhado e colocou os juncos coletados em sequência. Para aumentar o efeito de isolamento térmico do abrigo, ele encheu o solo escavado, de modo que não havia necessidade de se preocupar com a limpeza do vento frio, e finalmente colocou uma camada de feno. E agora o abrigo estava perfeitamente escondido na natureza. O irmão Beor, que estava ocupado por um dia, já estava com fome. Ele decidiu ferver uma panela de água quente para si mesmo e, em seguida, colocar as coxas de frango frescas na panela para cozinhar. Para o alimento básico, ele derramou alguns grãos grossos. O irmão Har olhou para o abrigo que ele havia construído com suas próprias mãos, que tinha manchas absolutamente escondidas, o tubo de escape selado, a luxuosa cama de solteiro e a lareira quente e confiável, continuaram a fornecer-lhe calor.
A mosca na pomada era que o abrigo ainda não tinha uma porta confiável. Então ele rapidamente encontrou 2 varas de madeira, processou-as em um comprimento adequado, e fixou os juncos com corda de cânhamo. E uma porta para se proteger do vento e da chuva foi concluída. No entanto, esse fator de segurança não era realmente a cabeça de um cachorro, e só se poderia dizer que ela estava cheia de valor emocional. Então, ele levou os juncos restantes para o abrigo, e os colocou no chão do abrigo, fazendo uma cama confortável para os cães. Depois que tudo ficou pronto, o irmão Har começou seu tempo de cozinhar. Ele primeiro começou a panela para ferver o óleo, depois quebrou 4 ovos machos, depois cortou alguns tomates e os colocou na panela para fritar. Depois de um tempo, um nutritivo tomate e ovos mexidos estava pronto. Ele não se esqueceu da rica riqueza que havia ao seu lado, e preparou uma deliciosa refeição para todos eles. Depois de uma refeição suntuosa, o irmão Hat, que estava meio cheio, fez mais alguns bolos, considerando que comer os bolos ficaria um pouco seco. Ele foi até a pequena árvore em frente à porta, colheu algumas frutas silvestres e preparou uma xícara de chá de frutas, rico em vitamina C. Nesse momento, ele provou as panquecas perfumadas e bebeu o chá de frutas agridoces. Este foi o prazer mais agradável da vida selvagem. Depois de comer e beber, a sonolência veio gradualmente, e o irmão de chapéu deitou-se na cama quente que construiu com as próprias mãos, aconchegado na lareira quente, e entrou na doce terra dos sonhos, com satisfação e felicidade.